Espanha, Jornal da Rede Alesp. Este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. E nós seguimos aqui com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. Olha, nós temos agora 1h32. Acabamos de acompanhar a coletiva de imprensa direto do Palácio do Governo. Já atualizamos os destaques para você e temos mais informações. Vamos lá, Melissa, mais informações? Vamos lá, mais informações do Jornal da Rede Alesp. Tem muita coisa para a gente falar, muita informação importante aí do Brasil e do mundo, do Parlamento Paulista. E quem está aqui conosco desde as 9h30 da manhã está bem informado, com certeza. É verdade, é verdade. Olha, e nós temos aqui a participação dos parlamentares, né? Dos deputados que vêm sempre atualizar, dar a opinião deles, e isso é muito importante para nós. Nesse momento, quem está aí na linha com a gente é a deputada Isa Pena, do PSOL. Ela nos fala um pouco sobre o isolamento social e também sobre a semana em que a curva de contágio por coronavírus foi ascendente. Boa tarde, deputada. De morrerem, né? A gente está vendo isso por parte agora do grande empresariado brasileiro. A gente teve um pequeno problema aqui de técnico, mas a questão da internet é assim mesmo, né? É isso Todos mesmo. nós estamos nos organizando, reorganizando, adaptando, né, a esse novo sistema, e quando se faz ao vivo é assim mesmo. Não, e é assim, Pri, a gente está usando a tecnologia em favor do parlamento também, né? Aqui a gente, quem acompanha a Rede Alesp sabe que a gente tem um monte de programas aí, vários programas na grade. E nós vamos voltar com a nossa grade de programas também, né? Com deputados, com outros convidados. Programas novos, inclusive. Exatamente. Então, nós vamos utilizar a tecnologia em favor também do nosso telespectador e do nosso parlamento, para que as pessoas estejam atualizadas e tenham e ouçam os seus representantes, né? Exatamente. Bom, enquanto isso, vamos dar um giro aqui de notícias? Vamos falar um pouquinho da Espanha aqui. O governo espanhol conseguiu ontem uma autorização do Congresso para manter até o dia 24 de maio as restrições de circulação impostas para impedir a disseminação do novo coronavírus, principalmente nas regiões de Madrid e Catalunha. O país está com um sistema de desconfinamento em 4 fases, cada uma com duração de 15 dias, onde serão aos poucos ampliados os contatos sociais, a atividade econômica e a mobilidade. Na semana passada foi liberada a saída das crianças entre 0 e 14 anos, acompanhada dos pais, e na última segunda, os exercícios físicos, desde que se mantenha o distanciamento. A Espanha está em quarentena restritiva desde o dia 14 de março e já soma mais de 220 mil casos de Covid-19, com 25.857 óbitos causados pela doença. Acho que a gente tem a deputada Isa Pena na ponta da linha aí. Boa tarde, deputada. Olá. Boa tarde. Seja bem-vinda, deputada. Sempre bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Eu agradeço. Deputada. Só um minuto. Tá dando um pouco de eco para mim? Vou ver se funciona melhor assim. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá. Melhorou o eco. Então tá ótimo. Obrigada, gente. Eu agradeço sempre a TV Alesp, que faz um excelente trabalho de cobertura. Eu reforço sempre aqui nas minhas redes a importância de uma TV que leve a informação que está sendo discutida aqui no Parlamento estadual, né, em âmbito estadual, para os municípios. A gente tem 641 municípios no estado de São Paulo. Muitos deles não chegam a 10 mil habitantes, 20 mil habitantes.
Então, a TV Alesp é sim uma ótima forma para as pessoas entenderem não só os fatos, mas também as posições que são colocadas hoje na política brasileira. Então, mais uma vez, eu agradeço a TV Alesp, estou sempre à disposição de vocês e continuar fazendo um trabalho que está árduo, mas que nunca foi tão necessário. Deputada, eu queria começar perguntando para a senhora sobre uma questão que me aflige pessoalmente, eu tenho certeza que aflige a senhora também, que é a questão da violência contra a mulher e contra as crianças, né? Nesse período de quarentena e de isolamento social. A gente percebeu que o aumento do número de casos foi significativo, é preocupante, é alarmante. E a minha pergunta para a senhora é como é que essa mulher vai pedir socorro? O que ela pode fazer para pedir socorro? Legal, fundamental essa pergunta relacionada à violência doméstica. Bom, primeira coisa isso deveria ser objeto de um projeto de lei, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a gente tem na competência do Estado, né? Cada âmbito, a União, a nível nacional, os estados, os municípios têm suas diferentes competências. No âmbito estadual, nós temos fortemente aí a questão da segurança pública como sendo competência dos estados. Então, nós teríamos que estar tendo um papel protagonista, né, no combate à violência doméstica, no combate a um tipo de violência que já existia, mas que ela tende a se agudizar. E ela tende a se agudizar por quê? Bom, primeiro por uma razão lógica, que é as pessoas estão confinadas, né? Segundo, por razões não tão óbvias. O desemprego, né, o abuso de álcool, são fatores que estão relacionados sim com o aumento da violência doméstica. Então, nós que somos parlamentares, é nosso dever, é nosso direito, na verdade, incidir sobre essa questão. A gente apresentou, o nosso mandato, eu apresentei um projeto de lei. Eu digo nós porque é um trabalho sempre muito coletivo, feito a muitas mãos, e não só com a participação de pessoas do mandato, né, assessores do mandato, mas também com a participação da sociedade civil. Então, nós fizemos aí um projeto de lei que visava implementar algumas medidas emergenciais. Nós tivemos pouquíssimas delas incorporadas ao projeto único que se quer aprovar agora na Assembleia Legislativa, que vai ser discutido, está sendo discutido já e deve ir para votação nas próximas semanas. Mas a gente percebe mais uma vez a secundarização desse tema. Quer dizer, uma vítima de um feminicídio nesse momento é tão vítima da pandemia quanto aquelas pessoas que estão nos leitos morrendo, né? Quanto os óbitos frutos efetivamente, diretamente do vírus do coronavírus. Então, quando a gente fala, e eu participo de uma campanha para divulgar também a todos que assinem, que divulguem, que é Vidas Iguais, o Chico Buarque, com o jurista Pedro Serrano, com Guilherme Boulos, algumas personalidades aí que a gente conseguiu juntar em torno desse mote, né? Então, Vidas Iguais também diz respeito à questão da violência doméstica, né? O que é possível de ser feito nesse momento? Primeiro, um auxílio emergencial, né? Que para nós está sendo muito baixo o valor que está sendo discutido. Foi uma proposta nossa que foi incorporada, né, pelo deputado Camarinha, né, Vinícius Camarinha do PSB, no projetão. Como a gente tem chamado esse projeto, que é um apanhado de ideias dos deputados. Mas a gente acha o valor muito baixo. Contudo, também há medidas que têm que ser tomadas de prevenção. A gente não está vendo sequer uma campanha do governo do Estado sobre esse tema. E o número de feminicídios já duplicou, já mais do que duplicou, na verdade, né? Mas ele já chegou a efetivamente dobrar aqui no Estado de São Paulo o número de queixas. E uma boa forma de você prevenir ou coibir os agressores, né, é você ter na televisão o seu governador falando contra a violência doméstica.
você perceber que essa é uma questão importante para a sociedade. E, no entanto, o que nós percebemos do governo do Estado de São Paulo é que não é uma questão que vem recebendo a devida atenção por parte do governador. Essa é uma primeira questão. A segunda coisa é as medidas de prevenção que nós temos que tomar. Quando a gente fala as medidas de acolhimento, quando a gente fala de violência doméstica, a gente está falando de algumas etapas de políticas públicas, né? Então, tem as etapas de políticas públicas de prevenção, né? E tem que isso significa, primeiro, campanhas, formação dos servidores públicos, educação, né? Políticas públicas que ensinam esses temas nas escolas. Então, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de prevenção, né? Aí tem o segundo momento, que a gente está lidando com uma mulher em situação de violência doméstica. Essa mulher, ela, em momentos de pandemia, a gente vê aí que eu mesma recebi um caso esses dias de violência doméstica gravíssimo, em que a mulher estava na rua, sem ter para onde ir, né? E eu até consultei, né, uma especialista, a doutora Raquel, que acredito que seja presidenta da Associação dos Delegados da Polícia Civil, para que ela me passasse alguma orientação. E ela me disse que são informações importantes, ainda que insuficientes, ao meu ver, mas são importantes. Primeiro, as mulheres hoje podem fazer boletim de ocorrência pela internet. Isso importa. Muitas mulheres têm medo disso, mas importa. Por quê? No caso de um eventual de novas agressões, o histórico está lá, né? Então você já gerou uma prova, né, para você utilizar, né? Outra, porque é uma medida que você pode apresentar na justiça e, a partir desse BO, por telefone, requerer a medida protetiva. Isso também é muito importante, porque há muitos casos da violência doméstica aqueles casos de que as mulheres permanecem nas casas com os homens, né? Eu vou falar deles depois, mas há os casos de mulheres que são perseguidas, né? Em que ou o ex-marido ou o ex-companheiro não aceita a separação e que fica perseguindo as mulheres. A esses casos, a medida protetiva é muito fundamental. Então, hoje, até eu recomendo que se... Posso até disponibilizar esse conteúdo para a TV Alesp, o Guia Rápido de Defesa das Mulheres, feito pela Defensoria Pública. Lá tem todos os telefones, todos os links que as mulheres precisam para, fazer o boletim de ocorrência online, 2, conseguir a sua medida protetiva por telefone. Conseguindo a medida protetiva, essa mulher tem o direito de ligar para a Polícia Militar e informar que o seu agressor está descumprindo a medida protetiva, o que pode causar, inclusive, a prisão desse ser humano. A parte 2 é aquela violência doméstica, os casos mais difíceis, que é a mulher que convive com o seu agressor, né? São muitos e muitos casos, né? A maior parte, eu acredito, inclusive, dos casos sejam esses. O que nós podemos e devemos fazer aqui em São Paulo? Primeiro, a gente prevê, há muitos hotéis, porque a indústria do turismo a nível mundial, né, e aqui em São Paulo não seria diferente, não está funcionando. Nós prevemos que, como nós já sabemos da falta de abrigos, nós sabemos que estamos no momento que os índices de violência e de feminicídio estão duplicando, por que não fazer parcerias com os hotéis, submeter esses hotéis ao interesse público? E permitir que essas mulheres fiquem até o final da pandemia ali. Porque deixar mulheres na rua, para além de ser desumano, cruel, asqueroso, como foi o caso dessa mulher que eu atendi semana passada, elas também são vetores de contágio e transmissão da doença. Então, de qualquer ponto de vista, a gente precisa retirar essas mulheres da situação de vulnerabilidade. E, por fim, uma medida que eu quero destacar é o monitoramento das vítimas por meio das redes sociais. É uma coisa que a gente está ainda tentando construir em parceria com a Defensoria Pública. Quem sabe a gente não consiga aí os recursos para construir, mas infelizmente essa proposta não foi acolhida no
no projetão aí dos deputados. A gente ainda vai dar essa batalha também. É interessante essa questão que a senhora levantou, deputada. Inclusive, eu vi algumas coisas essa semana, coincidentemente, na internet, algumas dicas. Por exemplo, a mulher está em cárcere, né? Passa um bilhetinho para o carteiro pedindo socorro, ou então baixa o aplicativo, por exemplo, do Magazine Luiza, que tem lá conectado no Disque 180. Então, quer dizer, são medidas que as mulheres podem fazer para sair ali da situação de emergência, né? Porque, obviamente, que ela não vai ter como pedir socorro ali para a polícia sozinha, né? Então, pedir a ajuda das pessoas é fundamental. E as pessoas também pararem com essa mentalidade de que briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete, sim. Até porque você não vai ser conivente com um crime, né? Exato, perfeito. Aí há uma das formas mais graves de violência doméstica que você está se referindo é justamente essa em que a mulher ela fica impossibilitada. E assim, há mulheres que ficam em estágio tão grande, né, tão perverso de cárcere privado, que nem mesmo acesso ao carteiro e acesso a um celular essas mulheres chegam a ter. A minha orientação nos casos em que eu já peguei e que havia sinais, porque eu peguei 2 casos já na minha vida em que as mulheres estavam em situação de cárcere, e nesses 2 casos você não tem como, elas não conseguiram me alertar, elas simplesmente sumiram. E ao sumir, quando fazia mais um pouco de uma semana e meia que elas estavam sumidas, né, não me respondiam, eu fiquei preocupada. E fui até a região, a proximidade, né, falei e descobri que elas estavam em situação de cárcere. Os companheiros, meus respectivos companheiros me falaram que elas tinham viajado e tal, e pelos vizinhos eu consegui descobrir que elas estavam, na verdade, em situação de cárcere. Chamei a GCM na situação e nós conseguimos resgatar essas mulheres, né? Porque a situação de cárcere, ela impõe um agravamento da pena, né? Você, na prática, está sequestrando uma pessoa. Então, na verdade, a gente não está aí só falando de um caso a ser enquadrado na Lei Maria da Penha. A gente está falando de um crime de sequestro, né? Enfim. Muitas vezes de tortura uma das também, formas né? mais graves mesmo. Mas a minha orientação para mulheres é que... e aí é muito difícil, né? Você dar alguma orientação que seja totalmente eficaz num momento como esse. Mas uma coisa que eu costumava dizer era que pega sua panela, grita para os vizinhos, grita o meu número de telefone. Eu falava para os casos mais graves, quando eu os atendia, para as pessoas escreverem o meu número de telefone aqui no braço, e quando a pessoa não estivesse em casa, para qualquer problema, né, me ligarem, né, depois que eu passei por essas 2 situações horrorosas. Eu tinha acabado de me formar de me formar e de passar na OAB, e foi, então assim, a gente vai tendo ideias, né, mas a realidade é que os vizinhos, as pessoas na proximidade, é quem tem as melhores condições para saber que a solidariedade nesse momento, e que eu espero que continue, é a de você perceber, né, quem mora do seu lado, quem mora do outro, como é que essas pessoas estão, como é que essas pessoas... essa mulher, ela tem... Uma mulher que passa por uma situação, que está em situação de violência doméstica, gente, é muito perceptível, na verdade. E as mulheres, em geral, conseguem identificar isso de forma mais fácil. Ela geralmente é uma mulher muito acuada, que está numa situação muito frágil, ela dificilmente... isso eu estou falando dessas formas de violência doméstica mais graves, né? Dessas formas de agressão, enfim, ela apresenta hematomas, ela está constantemente com hematomas. Então, isso é uma questão de solidariedade. Há, obviamente, casos em que há violência e não há hematomas também, né? Então a gente precisa lembrar desses casos também, né? Não é só os casos que a gente tem como estereótipo da violência doméstica. A gente tem vários casos de violência doméstica psicológica, moral, patrimonial, enfim, virtual, vários casos
em que as mulheres não apresentam hematomas e que são tão graves quanto, né, uma violência doméstica, no caso, uma violência contra a mulher, né, são tão graves no sentido que a gente precisa resolver tanto quanto dar a mesma atenção, né? Deputada, a gente queria muito agradecer a sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e dizer que as portas estão abertas para a senhora sempre que a senhora quiser falar conosco. Claro. Eu posso fazer um último comentário? Claro. Eu quero aproveitar esse momento, eu não posso deixar de não aproveitar esse momento para comunicar a minha revolta, o meu sentimento de tristeza e nojo da declaração que o Bolsonaro, junto com mais alguns empresários, acabaram de fazer no STF. Eu queria dizer que CNPJs não morrem. CNPJs não morrem. E que nós precisamos permanecer em isolamento social. E que nós, do PSOL, estaremos do lado, né, da saúde, da ciência, e me pronunciar aqui contra, fazer um apelo para as pessoas, por favor, fiquem em casa. Aos trabalhadores, não se deixem enganar por esse discurso. Eles sabem que as primeiras pessoas que voltarem a trabalhar vão sendo contaminadas, parte vai morrer. Isso tudo é calculado, porque a vida de vocês não vale a mesma coisa que a deles para eles. Então, eu queria aproveitar esse momento para manifestar a minha revolta, meu repúdio tremendo, assim, com o que aconteceu hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Deputada Isa Pena, muito obrigada, então, pela sua participação. Contamos sempre, então, com a senhora aqui no Jornal da Rede Alesp. Também aproveito para agradecer, né, as palavras carinhosas e de apoio que a senhora nos deu durante a sua entrevista. Muito obrigada e sempre conte conosco. Não, à disposição. Um Okay. beijo. Um beijo, boa tarde. Bom, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado Coronel Telhada, do Partido Progressistas. Ele nos fala sobre o trabalho que está sendo feito para tentar conter a pandemia do coronavírus. Deputado, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado, boa tarde a vocês aqui da equipe, boa tarde a todos que nos assistem. Estamos com a máscara aqui, viu, gente? O isolamento aqui. Continua, mas nós temos que trabalhar, né? Você falou da pandemia, eu acho que realmente as medidas cautelosas têm que ser adotadas. Eu acho que a higiene sempre foi uma preocupação. Não é porque nós estamos em pandemia, é uma coisa que sempre tem que ter, né? Eu sempre tive essa preocupação. Se eu saio 10 vezes, quando eu chego em casa, no gabinete, eu lavo as mãos. Evitar aglomeração de momento é uma coisa importante também, mas eu acho que estão ocorrendo alguns excessos. Eu não quero ser aqui a pessoa que vai contra ninguém, nem contra qualquer postura. Mas eu acho que estão ocorrendo excessos por motivo de política. Isso me preocupa muito, porque vai trazer um resultado muito ruim para a população. E não sei, vamos ver como acaba essa história, né? Até dando um gancho, então, no que o senhor falou agora, amanhã o governador João Dória anuncia se a quarentena continua da forma que está ou vai sofrer alguma alteração. O que o senhor acha disso? Pois é, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele vai continuar com a quarentena, porque ele não está muito preocupado com o povo, não. Eu acho que ele está preocupado em falar mal do Bolsonaro e isolar o povo. Essa medida do Bruno hoje para segunda-feira, do Bruno Covas, de fazer um rodízio 24 horas... é uma medida que me causa estranheza também, porque ou vai manter o isolamento, então o povo não vai poder sair, ou de repente vai afrouxar, já tendo um problema de controlando o trânsito. Só que aí nós temos um outro problema, a gente segura o rodízio, mas lota os meios de transporte. Quer dizer, se é para evitar isolamento, como é que eu vou? O que é melhor, eu ficar dentro do meu carro no trânsito ou estar dentro de um ônibus lotado, de um trem lotado, de um metrô lotado? Então, menina, para ser sincero a você, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo, não tanto por causa da pandemia. Nós tivemos outras pandemias, tivemos H1N1. Eu lembro quando nós éramos crianças, negócio, quando meu filho era pequeno, meningite, meu filho pegou meningite. Quando nós éramos crianças, teve meningite, um monte de coisa. Infelizmente, sempre aconteceu essas pandemias. Só que devido hoje à globalização, à rede social, o assunto pegou uma repercussão tão grande que trouxe um terror na sociedade. E esse terror, além do prejuízo da própria pandemia, que acarretou em mortes. Acho que todo mundo já conhece um caso de uma pessoa que tenha morrido pelo coronavírus. Mas, de repente, o excesso pode acarretar um prejuízo muito maior.
Nós falamos em morte por coronavírus, é uma desgraça, mas nós vamos falar morte de fome, morte de pessoas que vão se suicidar porque vão perder tudo, não vão ter como conseguir manter a família. Tudo isso é preocupante. E a gente nota que as autoridades, principalmente as autoridades políticas, não estão muito preocupadas com isso, não. Estão preocupadas mais em fazer um barulho político. E a população, é só a gente ouvir os gritos na rua. Quem tem WhatsApp, é só a gente ler o que está no WhatsApp. Não é possível que só no meu WhatsApp esteja acontecendo isso. A população pedindo, pelo amor de Deus, os empresários. Agora mesmo eu estava lendo numa empresa, eu vi um WhatsApp, me chegou com uma empresa antiga em São Paulo, uma churrascaria, mandou 500 funcionários embora. Está fechando todas as lojas em shopping, mesmo quando voltar a pandemia, essa empresa não vai funcionar. 500 pais de família. Quem vai sustentar essa turma, gente? É preocupante, né? É, verdade. Deputado, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o grupo Parlamentares Defensores do Orçamento. Deu barulho, né? Eu até vi vídeos de vocês ali fazendo Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês pelo improviso, que ficou muito legal aqui, né? Não tem estudo fazendo... Isso tem que ser feito mesmo. A gente trabalha do jeito que tiver que trabalhar. Parabéns a toda a equipe. Olha... Obrigada. A gente não quer criticar, mas sempre acaba criticando alguém. Então, me perdoe as críticas aí, não tenho interesse em magoar ninguém, nem criticar ninguém. Aliás, não é do meu feitio isso, né? Eu sou uma pessoa contundente nas minhas posturas, não sou radical, sou contundente. E a gente, sem querer, acaba magoando as pessoas. Minha intenção não é magoar ninguém. Mas aqui na casa, aqui na Assembleia, foi criado um grupo oficial para se fiscalizar as despesas do orçamento do Estado. Mas ficou um grupo meio amiguinho, né? Entre muros, intermuros, meio panelinha, porque até agora eu não vi nenhum resultado. E nós juntamos alguns deputados, quem teve a ideia foi o Sargento Nery, o deputado Sargento Nery, muito atuante, e chamou a mim, ao Márcio Nakashima, a Adriana Borgo, a Letícia Aguiar, ao Coronel Nishikawa, ao Gil Diniz, e nós sentamos há uns 15, 20 dias atrás e resolvemos montar esse grupo informalmente. Nós somos deputados, fomos eleitos pelo povo para fazer o quê? Entre as várias funções, fiscalizar o executivo. Sim. E nós começamos a notar que alguns gastos excessivos do governo estavam estourando por tudo que é lado. O grande alerta foi aquela compra monstruosa que o Dória fez de 550 milhões, olha só, menina, 550 milhões de reais, mais de 100 milhões de dólares em máscaras. Caramba, eu não sabia que a máscara custava tão caro assim, mas enfim. E outra, máscaras da China. A China, como o Paraguai, sempre teve aquela desconfiança de produtos qualidade não tão originais, para não falar outra coisa. E, de repente, nós estamos comprando da China, onde tudo começou, de repente, está exportando tecnologia para o mundo, né? Estamos comprando 500 milhões em máscaras da China, 550 milhões. Pô, nós não temos aqui, eu estou vendo todas as empresas fazerem máscara. Você vai no WhatsApp, na imprensa, todo dia aparece o pessoal fazendo máscaras em várias empresas que não faziam, estão fazendo. Vamos investir no que é nosso, vamos ajudar o nosso trabalhador, vamos ajudar o nosso empresário. Não, nós vamos lá e compramos 550 milhões em máscaras sem licitação de uma empresa no Rio de Janeiro que faz a importação da China. Aí, você pega, ao mesmo tempo, o pessoal de Minas Gerais, o governador lá me comprou as máscaras, não lembro quantos milhões, não sei se o Davi lembra, não lembro. Hã? Respirador. Então, eu estou falando de máscara, é verdade, respirador, me perdoe. Nossa, minha cabeça está tão... Foram respiradores que foram comprados, 550 milhões em respiradores. Cada respirador saiu 180 mil reais, foi isso? 180 mil reais. Minas comprou o respirador a 58 mil reais, se eu não me engano, ou seja, 1/3 do preço. Aí você vai ver onde foi que Minas comprou. Qual foi a empresa que Minas, achou um preço bem mais barato? Foi justamente uma empresa de São Paulo. Ou seja, nós temos uma empresa que faz respiradores, comprou por 1/3 e nós que somos do estado de São Paulo, onde a empresa pertence, nós vamos buscar na China por 3 vezes mais. Aí o governador fez uma nota ontem, dizendo não, que os respiradores são diferentes. Quer dizer, tem desculpa para tudo, mas o problema é que pagou 3 vezes mais. Isso acendeu uma luz de alerta e nós conversamos, nós deputados, e resolvemos por nossa conta começar a fazer fiscalização em alguns contratos do governo. E nos deparamos com um contrato estava muito mal feito, muito estranho, onde um cidadão numa empresa com 20 mil de capital, ou seja, o capital da empresa era 20 mil reais.
a definição da empresa no cadastro não tinha nada a ver com parte de saúde, era livraria, negócio de turismo, negócio de eventos, não tinha nada a ver com saúde. Tudo bem, os caras se especializaram e mudaram na última hora, mas nem isso. E quando nós mandamos averiguar onde era a empresa, nós mandamos um pessoal da nossa assessoria lá, a assessoria do Sargento Nery, e verificou que era uma casa, uma moradia até simples. Aquilo nos causou uma dúvida imensa, fomos a fundo no contrato. Na terça-feira nós passamos lá e falamos com o cidadão, ou seja, se atrapalhou todo. Ali não era empresa, era a casa dele. Depois nós subimos até pelo contratante do aluguel, que ele já estava devendo 5 meses de aluguel. Ele não tinha dinheiro para comprar matéria-prima, ele tercializou o serviço com outras 4 funcionárias, que cada funcionária teria 20 costureiras, quer dizer, um rolo. E o serviço público não pode trabalhar assim. Quando você vai fazer uma compra, você vai definir um serviço, ele tem que ter toda a qualidade e garantia de entrega e de confecção. Ele não tinha qualidade, não tinha garantia, não tinha nada, ele contrariava todos os preceitos legais. Como é feito sem licitação, dá-se a desculpa, não é sem licitação. Tudo bem, sem licitação, mas você não pode ignorar o resto da lei. Então, nós notamos uma série de irregularidades, pusemos tudo no papel, fizemos ontem a entrada com o doutor Edgar, presidente do Tribunal de Contas do Estado, entramos com uma documentação contra essa empresa e contra o contrato. Aliás, nem contrato o cidadão tinha. Ele acabou fazendo toda a transação através de nota de empenho, ou seja, totalmente irregular. Nós estamos averiguando outros contratos e tenha certeza que o que nós tivermos qualquer dúvida, nós vamos a fundo. Nós vamos visitar o local, nós vamos querer ver o material, nós vamos querer ver a maquinária, nós vamos querer ver a documentação, porque é o que a lei exige. Nós não estamos pedindo nada mais do que a lei exige. E eu sempre falo para o cidadão que também na sua cidade, eu já estou recebendo inúmeras denúncias, vê alguma coisa, passa para os deputados aqui, para mim, para o Sargento Nery, para Adriana Borgo, para o Márcio Nakashima, entre em contato com os nossos e-mails, está na rede social, passa para a gente que nós vamos averiguar. Não quer dizer que nós vamos, porque de repente a denúncia não procede, ou a documentação está tudo em ordem, então nós vamos respeitar, lógico, a parte legal. Mas o que a gente notar que tem alguma coisa errada, pode ter certeza que nós vamos a fundo para averiguar isso aí. Deputado, eu já estou aqui na casa há algum tempo, né? Eu nunca tinha visto um grupo, né, de parlamentares de partidos diferentes se unirem dessa maneira para fazer esse trabalho de fiscalização em loco. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, a casa, como eu falei, com todo respeito a todos os deputados aqui, a casa ela tem muita briga, muita antagonismo doutrinário. Na realidade, só se briga por causa de doutrina política aqui, não se briga realmente pelas coisas sérias. Eu sou contra o PT, eu sou contra o PSOL, eu sou contra o PSDB, só que a gente tem que estar do lado da população contra as coisas erradas, é simples assim. Como policial militar, eu tenho essa postura desde que ingressei na Polícia Militar e tenho certeza que o Sargento Nery, também policial, pensa da mesma maneira. Nós somos contra a coisa errada e não interessa o partido político, não interessa o time de futebol, não interessa a cor da pessoa, a religião, o que interessa é se ele está fazendo a coisa certa ou errada. Simples assim. Então, a gente vê algumas coisas acontecendo nessa casa que a gente não entende. Essa é uma das funções do deputado, averiguar as irregularidades que chegam até nós. Nós estamos fazendo isso. E o nosso grupo está crescendo, nós estamos à disposição para os deputados que quiserem compor o nosso grupo, nós estamos fazendo uma seleção, porque já que o grupo é nosso, quem vai escolher somos nós. É democracia, simples assim. Entendeu? Não adianta vir querer deputado aqui juntar no grupo para falar mal do governo. A nossa intenção não é falar mal do Dória, ou falar mal de presidente, ou falar mal de prefeito. A nossa intenção está errado, vai tomar paulada. Simples assim. Vai averiguar, vai ser responder no TSE, vai responder no Ministério Público. O que a gente averiguar, no que está errado, nós vamos tomar providência. Independente de cargo político. Independente de partido político, independente de quem seja a pessoa. Está errado, vai ter que responder. Simples assim. Essa é a função do deputado. Se não aconteceu até hoje nessa casa, é por falta de oportunidade ou por falta de interesse. No governo, no mandato passado, nós tínhamos intenção de fazer isso. Só que estava só eu, o Coronel Camilo, nós tínhamos um problema sério aqui dentro de antagonismos contra partidos de esquerda que ficavam batendo na polícia por coisas que não procediam. Então, a gente perdia mais tempo defendendo a polícia do que realmente fazendo a legislação. Agora, como nós tivemos um número bom de deputados que pensam como nós estamos montando e fortalecendo esse grupo e tenho a certeza que daqui para frente esse grupo vai trabalhar forte. Deputado, para a gente finalizar, quais são os próximos passos, então, desse grupo? Olha, nós estamos ao vivo, né? Isso. Então, o grupo já está se reunindo, né, Davi? Agora, às 14 horas, nós vamos iniciar uma reunião com alguns outros deputados que querem entrar no grupo. Nós vamos conversar com eles. O chefe da minha divisão de finanças, da nossa divisão de finanças,
é uma pessoa especializada em finanças públicas, que é o Coronel José Paulo, que é do meu gabinete, é meu assessor, meu colega de turma. Ele a vida toda na Polícia Militar trabalhou com isso, ele conhece muito bem as finanças públicas, conhece a fundo, ele sabe onde está o pelinho ali, o pulo do gato. E nós temos um departamento, o nosso grupo tem 3 departamentos já, como a gente fez. O nosso grupo é o grupo dos deputados, com o departamento jurídico, eu esqueci o nome da advogada que é a líder, o departamento de finanças, que é o Coronel José Paulo, e um departamento de imprensa, do qual o Davi, meu assessor, faz parte também. Você lembra que é o nome não lembro que é o nome da líder, mas o Davi faz parte. Nós estamos com esses 3 grupos trabalhando em uníssono para a gente chegar num resultado positivo. Pode ser pouca coisa? Pode, mas quando você puxa um fio da meada, você alerta a população de que tem muita coisa errada. E você alerta os outros deputados também, que eles podem fazer mais e melhor, que eles podem também ficar atentos nas coisas erradas que estão acontecendo. E alerta principalmente quem quer fazer alguma coisa errada. Deixar bem claro, meu irmão, vai fazer coisa errada, fique esperto que nós estamos de olho e se a gente conseguir detectar, nós vamos tomar as providências legais. E aqui não tem acerto, não tem acordo, não tem oferta, porque a primeira coisa que a pessoa tenta fazer quando você chega e bate duro, peraí, vamos conversar, não tem conversa aqui. Aqui não tem meio grávido, ou está grávida ou não está. Simples assim. E essa é a função do deputado, e para isso nós fomos eleitos. Notem que nós estamos em pandemia, parados, mas nós não paramos. Nós estamos, é lógico, respeitando o isolamento, trabalhando com as equipes em home office, dividindo as equipes, para não estar todo mundo no gabinete, mas todos, né, Davi, estão trabalhando. E os deputados, quando podem, nós estamos na casa, fora as sessões virtuais que estão acontecendo aí. Aliás, nós só estamos votando o projeto do governo, né? É uma coisa que está me irritando muito. Vem vindo um projeto agora dos deputados também que vai trazer muito problema, mas esse é outro assunto. Que, novamente, nós estamos querendo dar as coisas de mão beijada, cartas assinadas em branco para se gastar. Então, chega, já que nós fizemos nessa situação de calamidade. Isso já foi uma baita de uma carta branca para o governo, e o governo está nos trazendo preocupação, porque nós estamos vendo o dinheiro ser gasto aí de uma maneira descontrolada. Então, os passos são esses, nós vamos continuar trabalhando. Tenho certeza que a hora que nós tivermos alguma coisa concreta, nós divulgaremos para não cometermos injustiças e nem crime, né? Porque você acusar uma pessoa injustamente é crime. Hã? Ah, sim, bem lembrado. Nós estamos com tempo, eu não sei, controla o tempo aí que eu desculpa a informalidade, o Davi fica me soprando aqui do lado. Nós visitamos hospitais também. Né? Eu tive em alguns hospitais de campanha. Isso começou tudo aí, né? Acho que começou na história dos hospitais de campanha. Porque eu cheguei lá, não pude entrar. Poderia até pela minha prerrogativa de deputado, mas eu não quis forçar, porque é um problema de contágio. Então, você respeita o parecer técnico. Mas essa história de que os hospitais estão todos lotados, desculpe o termo, é mentira, não estão. Para você ter uma ideia, só lá no AMB são 1.800 leitos. A última informação que eu tive tinha 400 e alguma coisa lotado, ou seja, 25%. Então não está tudo lotado. O Ibirapuera, que abriu aqui atrasado, que já era até aberto faz tempo, mas abriu só agora, duvido que esteja ocupado. Duvido. E a gente não tem, ele não quer deixar a gente entrar, deixa a imprensa entrar. O cara se paramenta todo com uma câmera e filma realmente. Não precisa mostrar o rosto do enfermo, mas mostra aqui, a gente, não é mentira, está tudo ocupado. Por que não fazem isso? Por que não jogam as claras? Porque é muito conveniente falar que está morrendo gente, é muito conveniente falar que a pandemia está descontrolada, porque aí você gasta dinheiro onde você quer, faz o que você quer, prende a população como estão fazendo, rompendo os direitos humanos. Gozado que a esquerda fala tanto disso, não se manifesta, né? Nós estamos sem direito de ir e vir, nós estamos sendo vigiados pelo telefone, coisa que eu nunca vi no Brasil. Bandidos sendo tirados das cadeias. Gente, pelo amor de Deus, pensa nisso. Bandido condenados, não é à toa que o Lula está na rua, né? Mas bandido condenado sendo tirado da cadeia, gente. O cara cometeu crime, ele está na rua. E você que paga impostos, você está perdendo emprego. Você não pode trabalhar, você vai passar necessidade. Você não vai poder pagar aluguel, você não vai poder pagar a escola dos seus filhos, você não vai poder pagar plano de saúde. Gente, o que está acontecendo com esse país? Então, nós estamos aí atentos, vamos fazer visitas nos hospitais com esse grupo também, porque cabe a nossa preocupação também contra esses hospitais de campanha e esses hospitais que estão dizendo aí que está tudo descontrolado. Nós vamos averiguar. Nós somos chatos. Eu tinha o cabo Cláudio, que trabalhava comigo, é falecido já, um grande guerreiro, e ele falava, eu era tenente na época, ele falava, chefe, nós temos que ser pedra no sapato. E é isso que nós somos, pedra no sapato. Nós vamos incomodar quem está fazendo sacanagem, tenha certeza disso. Deputado Coronel Telhada, muito obrigada pela sua participação, obrigada por falar, né, como o trabalho dos deputados é tão importante e tem
sido feito. Ele continua independente aí da pandemia e do isolamento. Obrigado, Muito obrigado. Parabéns a vocês aí. Contem com o meu trabalho. Precisa de alguma coisa, é só chamar. Estamos à disposição a todo mundo. Muito obrigada e sempre o senhor é muito bem-vindo aqui com a gente. Obrigado. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Bom, nós vamos agora de entrevistas. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Jorge Volney Atala, Júnior, presidente da Cruz Vermelha Brasileira. Ele nos fala sobre os trabalhos e doações e parcerias com a Cruz Vermelha. Boa tarde, Jorge. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, seja sempre bem-vindo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da Cruz Vermelha no Brasil e no mundo nesse momento de pandemia? Tá bom. A Cruz Vermelha está presente hoje em 190 países, né? A gente tem 97 milhões de membros entre colaboradores e voluntários. No Brasil, a gente tem a Cruz Vermelha Nacional, né? O presidente é o Carlos, que fica no Rio de Janeiro, a sede, e cada estado tem sua filial. A nossa aqui é a filial do estado de São Paulo, onde a gente tem algumas filiais municipais também. Aqui em São Paulo, nós somos 400 voluntários, 300 deles ativos agora durante a pandemia, 300 colaboradores, mais uns 300 colaboradores no hospital também. E temos uma escola de enfermagem com 900 alunos. Tem algum detalhe que você queira saber? Eu queria que falasse um pouquinho da arrecadação, né? A Cruz Vermelha é sempre ali conhecida e reconhecida por esse trabalho de assistencial. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a arrecadação, os produtos arrecadados e também como as pessoas podem doar. Claro. A gente aqui, normalmente, todos os anos, nós fazemos as arrecadações normais, né, que são doadas para as comunidades e as famílias todas cadastradas, especialmente também durante a campanha do agasalho, agora no inverno. Há um mês atrás, no dia 7 de abril, nós começamos uma campanha com a Prefeitura, junto com a Prefeitura, que se chama Cidade Solidária, também junto com a União São Paulo, um outro grupo privado. Nós estamos recebendo aqui por dia aproximadamente 10 a 20 mil cestas básicas. Temos um galpão de 2 mil metros quadrados, onde hoje temos 27 mil cestas básicas e a nossa intenção é chegar a 80 mil cestas básicas guardadas aqui dentro do nosso complexo, porque é um pulmão. Hoje a gente está funcionando como um hub da Prefeitura também, e ajudando o governo a fazer essa distribuição não só de cestas, como de doações. Existem 9 pontos de doações na cidade de São Paulo, do Cidade Solidária. A Cruz Vermelha, aqui, a nossa, na Moreira Guimarães 699, é o nono ponto de arrecadação. A pessoa pode passar de carro, não precisa nem descer do carro, os nossos voluntários abrem o porta-mala, fazem a desinfectação dos produtos que estão com spray, depois eles retiram do carro e levam num galpão onde os produtos são rastreados por ordem de tamanho, produto, se é arroz, óleo, água e data de validade. Os produtos que estão quase vencendo ou já vencidos, nós trocamos com uma empresa que tem ração animal e eles nos dão ração de cachorro para doar para as pessoas que têm animais também. Os outros produtos são separados e depois são distribuídos para várias comunidades de São Paulo. E as outras cestas básicas que já vêm prontas das empresas, essas 7 a 10 mil, são guardadas e no dia seguinte são distribuídas com caminhões que vêm da Prefeitura. São aproximadamente 8 da manhã, já tem 15 a 20 caminhões fazendo fila aqui para distribuição. E durante o dia são mais 10 a 15 caminhões o tempo inteiro aqui na fila para distribuição também. A Cruz Vermelha disponibilizou 54 leitos do seu hospital para pacientes com a Covid-19. O local já está recebendo esses pacientes ou ainda não? Sim, até ontem o hospital estava vazio, começamos a receber ontem e o hospital já está 100% completo, não cabe mais ninguém. Então agora nós vamos tentar aumentar para 75 leitos, vamos aumentar a UTI para 40 leitos, mais 35 de apoio, porque o hospital em um dia ficou completamente lotado.
Eu queria só que o senhor desse, então, as suas considerações finais, né? O senhor já falou sobre a questão do trabalho, da Cruz Vermelha, o atendimento, tanto social quanto para conter, né, a contaminação e disseminação do novo coronavírus. Falou também do hospital, mas eu queria que o senhor desse uma dica também à população nesse cuidado que todos precisam ter nesse momento. Eu acho que as pessoas têm que levar isso a sério. Eu ouço pessoas falando que não é tão sério como parece, falando que os hospitais não estão cheios como parecem. O problema é que os hospitais já estão... O nosso encheu em um dia. É um hospital pequeno, mas ficou completamente lotado em um dia. E os hospitais todos por aí com 90% de capacidade já plena, é muito risco para o hospital, porque não pode atender mais nenhum paciente que chega de UTI com outro problema cardíaco ou outra coisa que seja. Então, eu acho que se a pessoa puder ficar o máximo de tempo em casa, o máximo possível que der, é o melhor para a saúde, não dela, mas como da família também das pessoas. Porque uma pessoa que chega com Covid no hospital é um caso muito sério, muito sério, muito sério. Tá ok, muito obrigada, então, Jorge Volney Atala Júnior, que é o presidente da Cruz Vermelha Brasileira em São Paulo. Muito obrigada pela sua participação e assim que tiver novidades do trabalho de vocês, podem nos contactar, né? E teremos o prazer de recebê-lo novamente aqui no Jornal da Rede Alesp. Tá bom, obrigado. Viu? Obrigada, boa tarde. Continuamos com entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp, que conversa agora com o advogado trabalhista Nicolau Olivieri. E ele nos fala um pouco sobre o Supremo Tribunal Federal, STF, de reconhecer a Covid-19 como uma doença ocupacional. Boa tarde, doutor Nicolau. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouco como que a Covid-19 ela é identificada, então, como uma doença ocupacional, por quê? E também o senhor falasse um pouco das implicações disso. É preciso entender, antes de mais nada, que não existem leis, a priori, que tratem dessa situação de pandemia. Então, o governo federal, ele editou algumas leis, algumas medidas provisórias para tratar especificamente de uma questão singular, única, que é essa questão da Covid, do coronavírus, e das implicações nas várias relações jurídicas, inclusive do trabalho. Uma dessas leis, uma dessas medidas provisórias, tinha um artigo que dizia o seguinte: os empregados infectados com coronavírus não serão considerados acidentes de trabalho, salvo prova em contrário. Essa norma, porém, foi declarada inconstitucional pelo STF. Agora, o que isso significa? As pessoas têm dito aí que, com essa decisão, o STF disse que o coronavírus é uma doença do trabalho. Não é verdade. Não foi exatamente isso que aconteceu. O STF disse que o coronavírus, ou as pessoas que acabem sendo infectadas por ele, podem ou não configurar um acidente de trabalho, ou melhor, uma doença acidentária do trabalho. É isso que o STF disse. Deixou de haver uma presunção de que não seria acidente de trabalho. E agora pode ser ou pode não ser acidente de trabalho. Depende muito do caso a caso, depende de que tipo de função a pessoa desempenha e depende especificamente, e muito importante isso, dos cuidados que a empresa adotar daqui para frente na conduta com essa questão do coronavírus. Mas a ideia é essa, não é que o coronavírus agora é necessariamente acidente de trabalho. Não é isso. Também não é o oposto. Vai depender de cada situação, de cada caso que for encaminhado para o INSS, para uma perícia, ou como isso se desenrolar. O senhor falou que os casos são específicos, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor, ou dando exemplos, né, desses casos, e também as pessoas que foram contaminadas antes dessa decisão. Como são enquadradas? Partindo da sua segunda pergunta, é irrelevante se a pessoa foi infectada antes ou depois
da decisão do STF. Quando o STF declara que aquela norma é inconstitucional, se ele não faz uma modulação, que se chama, essa norma nunca existiu. Então, para todos os efeitos, a pessoa que tem adquirido o coronavírus antes ou depois da decisão do STF, que foi agora semana retrasada, finalzinho de abril, não vai fazer diferença, tá? No dia a dia das pessoas. Em casos específicos, eu estou dizendo o seguinte, imagine que você é um médico de uma empresa de ambulâncias, terceirizada, que faz transporte de pessoas, que trabalha para outras empresas, em eventos ou coisa do gênero. Você é uma pessoa, um profissional que está naturalmente mais exposto a essa contaminação. E, portanto, existe a probabilidade maior de que, nesse caso, se você tiver sido infectado, exista um nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. Então, nessa situação específica, de fato, você pode configurar uma doença acidentária do trabalho na forma lá da Lei 8.213. Porém, se você, por exemplo, está em home office há 3 semanas e, por qualquer razão, você acaba infectado pelo coronavírus, é altamente improvável que isso tenha tido qualquer relação direta com o trabalho, se você está trabalhando de casa. Então, quem está em home office, por exemplo, qualquer que seja a atividade, advogado, engenheiro, arquiteto, promotor, o que for, essa pessoa não terá uma doença acidentária. Para essa pessoa, o coronavírus não será um acidente de trabalho. Então, vai depender da situação concreta de atividade da pessoa e vai depender dessa pessoa estar mais ou menos exposta à contaminação em razão do trabalho. Doutor, o senhor falou também que as empresas elas precisam se adaptar, né, para receber esses funcionários, então oferecendo todos os acessórios ali para proteção, né? Então, a questão da máscara, álcool em gel, a limpeza, desinfecção do local. Se a empresa não fizer e o funcionário, então, é contaminado, como ele consegue provar isso? Quais são os trâmites para que esse funcionário, então, possa ter a cobertura, então, o reconhecimento da Covid como a doença ocupacional? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, você falou uma coisa muito importante, a gente tem que frisar isso, independente da questão jurídica, que é os cuidados que qualquer empregador tem que ter em relação aos seus empregados. Isso transcende qualquer norma, transcende inclusive a pandemia. O empregador tem sempre uma responsabilidade social em relação à saúde dos seus empregados. E ele deve adotar todas as providências necessárias para evitar que o empregado se acidente ou se contamine de qualquer coisa. Em alguns casos, ele é obrigado a fornecer determinados itens, que são equipamentos de proteção, que podem ser os equipamentos de proteção individuais, e também existem os equipamentos de proteção coletivos. Em alguns casos, ele é obrigado a fornecer um ou outro. Não existe um normativo expresso sobre o que o empregador deve fazer na pandemia. Então, o que o empregador deve fazer, as empresas devem fazer, é seguir as orientações dos órgãos de saúde, do Ministério da Saúde, das secretarias municipal e estadual de saúde e ficar atento às recomendações que sejam feitas. Evitar a presença de pessoas em grupo de risco, salvo se absolutamente indispensável, e conduzir da melhor maneira. Portanto, isso deve ser feito dessa maneira. O empregador tem sempre que ter isso em consciência. Agora, ainda que o empregado acabe se contaminando pelo coronavírus, né, na verdade, ele não tem como saber exatamente se foi pelo trabalho ou não, já que isso é uma epidemia que o empregado pode pegar das mais variadas formas. Mas digamos que ele esteja mais exposto em razão do trabalho. Nesse caso, vai funcionar como qualquer outra doença que o empregado tenha. Ele vai ter que ir ao INSS. E é o INSS quem, inicialmente, dirá se trata ou não de uma doença do trabalho. Como é que o INSS vai fazer isso? O INSS próprio não sabe ainda. Provavelmente, ainda haverá normativos
ou portarias do INSS regulamentando isso. Ainda não se sabe como é que vão ser essas perícias, como é que vão ser essas conclusões e o que vai acontecer. Aliás, é bom frisar que a doença do trabalho não é só a pessoa estar contaminada. Doença do trabalho é a pessoa estar incapacitada para o trabalho. Portanto, quem pegar o coronavírus e não tiver incapacitado para o trabalho, em princípio, não tem, no INSS não vai fazer nada. Essa pessoa não tem doença do trabalho, tem coronavírus, mas não tem doença do trabalho. Se essa pessoa estiver incapacitada, ela vai ter que ir ao INSS em algum momento. O INSS vai decidir se existe, para o caso dela, ou não, doença do trabalho. Se o INSS dizer que existe, muito bem, assunto resolvido. Se o INSS disser que não existe, essa pessoa, então, em tese, deverá ajuizar uma ação contra o INSS para tentar provar na justiça que ela tem uma doença do trabalho e faria jus aos mesmos benefícios. Ela também pode fazer esse movimento na justiça do trabalho contra o empregador para a obtenção de benefícios que decorreriam da doença do trabalho, especificamente em relação ao empregador. Mas eu reitero esse ponto que é importante. Só há doença do trabalho se houver a incapacidade total ou parcial, temporária ou permanente para o trabalho. Se não houver a incapacidade, o fato só da pessoa ter sido contaminada não gera doença acidentária. Doutor Nicolau Olivieri, advogado trabalhista, muito obrigada pelas suas informações e esclarecimentos. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Estou à disposição, eu que agradeço. Obrigada, boa tarde. Bom, vamos então para mais uma notícia aqui para o Jornal da Rede Alesp. Roger Federer anunciou, através da fundação que leva seu nome, a doação de $1 milhão, aproximadamente 5,6 milhões de reais, para ajudar a manter a alimentação de crianças na África durante a pandemia do novo coronavírus. O projeto de uma das maiores estrelas do tênis mundial estima alcançar 64 mil pessoas em situação de vulnerabilidade no continente. A fundação diz que a Covid-19 é uma crise global de saúde e economia. E como resposta humanitária, a entidade concedeu dinheiro para fornecer refeições nutritivas para 64 mil crianças vulneráveis e suas famílias por meio de parceiros na África, enquanto as escolas estão fechadas. Em conjunto com as organizações locais, a Fundação atua visando diminuir a situação de risco de milhões de crianças na África desde 2006. Os programas no continente, além de atuarem no combate à fome, também contam com projetos educacionais. De acordo com o site da entidade, atualmente são conduzidos projetos em 6 países. Bom, e o Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. E não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão? Liga pra gente no WhatsApp, número 98457-8129 e deixa aí a sua mensagem. E lembre, o isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. Até amanhã e ótimo dia. Tchau, tchau. Você acompanha agora. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado